Se você não me conhece, eu sou o professor Vinícius, sou professor de matemática e tive o prazer de ser convidado pelas elaboradoras da apostila 720 questões básicas, né, EVNAMED e Medliência, para, na verdade, selecionar alguns exercícios do material para responder com vocês. Se você não conhece, eu dou essa dica, dá uma passadinha lá, baixa o material e veja aí que você, na verdade, vai ter que aproveitar algumas coisas que elas se deram o trabalho de fazer para vocês. Eu espero que vocês aproveitem as resoluções que eu vou fazer. Um grande abraço. Esse primeiro exercício aí a gente vai acabar tendo um sistema. Então, a família, na verdade, está querendo organizar umas fotos. Eles pensam em 2 critérios de organização das fotos num álbum. Um primeiro critério seria botar uma foto por cada página do álbum, só que aí sobram 50 fotos, ou seja, tem mais foto do que página. Depois eles adotam um outro critério que seria, em algumas páginas, botar exatamente uma foto, em outras páginas, botar 3 fotos, conforme a gente vê no texto aí. Não sobram nenhuma foto, nenhuma página fazendo esse segundo critério, né? O objetivo foi alcançado. Pergunta qual o número de páginas que foram colocadas 3 fotos. O que é que eu fiz? Eu montei para vocês um padrão daquilo que eu quero que vocês percebam do sistema que eu vou montar. Né? Sejam F, o número de fotos, e P, o número de páginas. Né? F fotos, P páginas. Aí a gente vai criar os 2 critérios em equações. O primeiro critério diz o que para a gente? Se retirarmos 50 fotos, porque na verdade vão sobrar 50 fotos, né, pelo primeiro critério, então se retirarmos 50 fotos, então eu teria uma foto por página. De modo que a gente teria uma equação que seria isso aí. Se eu pegar 50 fotos e retirar do total de fotos F, eu acabaria pondo uma foto por página. Ou seja, em tese, quando a família resolve botar uma foto por página, a gente consegue perceber que tem mais foto do que página. Né? De modo que o número de fotos vai ser o total de páginas mais 50, conforme está aí naquilo que eu chamei de equação 1. Pelo segundo critério, não sobram fotos nem páginas, é o que a gente vai ver agora, a matemática por trás do segundo critério. Né? Algumas páginas, que eu vou chamar de X, terão 3 fotos. Essa é a pergunta da questão. Quantas páginas terão 3 fotos? Algumas páginas terão 3 fotos. E as demais páginas, aí eu estou pondo aí P menos X. Se há um total de P páginas e em X páginas eu vou botar 3 fotos, então eu vou dizer que as outras páginas seriam P de página, né? Menos essas X páginas que vão ter 3 fotos, vai ter cada uma foto. Então, dessa forma, eu teria X páginas com 3 fotos, 3x, e P menos X páginas com uma foto só, gerando a segunda equação que a gente vai ter aí. O número de fotos, então, distribuídas seria o quê? Seriam 3 fotos nessas X páginas do álbum, né, que vão ter 3 fotos, e nas outras P menos X páginas, uma foto, conforme vocês estão vendo, escrita aí na equação. Aí, o que foi que eu fiz? Eu criei 2 equações, que envolvem o total de fotos, uma no primeiro critério, outra no segundo critério, equação 1, equação 2, simplesmente eu vou igualar essas 2 equações, igualando 1 a 2, e a gente vai resolver uma equação de primeiro grau. Né? 2x mais P, 50 mais P, o P vai ser anulado, aquela coisa de subtrai P nos 2 membros aí, então eu teria 2x igual a 50, o que leva a crer que x igual a 25. Ou seja, a gente consegue achar o número de páginas que terão 3 fotos. E de verdade, só isso. A gente não consegue mais desenvolver para achar o total de fotos e o total de páginas, porque a gente só tem 2 equações, só que temos 3 incógnitas, F, F e X. Só que o exercício foi feito para a gente achar aquela incógnita que ele queria, X páginas contendo 3 fotos. Tá aí a resposta para vocês. Próximo exercício agora, o exercício que eu estou chamando de 2 aí, é a questão 1 da segunda lista. Eu, sinceramente, acho essa questão fácil, desde que o aluno adote o caminho produto notável. Observe que eu escrevo aí. Para resolver esse exercício, na verdade, basta a gente desenvolver o produto notável que tem aí, 3x mais 2y ao quadrado. Esse exercício, ele com certeza vai se tornar difícil se alguém partir das equações que foram dadas para tentar responder o sistema. Ele vai dar mais trabalho, porque o exercício foi preparado para simplesmente se usar o produto notável. O produto notável que eu vou precisar aí vai ser o quadrado da soma, é aquele que eu estou aqui, na verdade, demonstrando. O ideal é que você saiba esse produto notável já memorizado para poder facilitar mais do que simplesmente fazer mais rápido, olhar para o exercício e falar, putz, isso aqui produto notável facilita. Então vamos lá, quadrado da soma, a mais b ao quadrado, que seria a mais b vezes a mais b. Então se eu fizer esse produto, a vezes a dá ao quadrado, a vezes b dá ab, b vezes a dá ab, e b vezes b dá b ao quadrado. De modo que esse produto, quando a gente agrupa, dá a regrinha que a gente espera que o aluno saiba memorizado, né? O quadrado da soma, quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que eu vou fazer isso é aplicar na hipótese que foi dada para a gente. Né? Então, 3x mais 2y ao quadrado, aplicando a regra, vai ser quadrado do primeiro termo, ou seja, quadrado do 3x, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes 3x mais 2y, mais o quadrado do segundo termo. Então, vou fazer aí 2y ao quadrado. Desenvolvendo essas contas, então, eu teria o quê? 3x ao quadrado
3 ao quadrado dá 9, e aí eu tenho x ao quadrado. O produto dos dois termos vai me dar 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, xy. E o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado. Aí vocês vão perceber que a hipótese do exercício, as informações numéricas que foram passadas, estão aí na expansão do produto notável. Quando eu agrupo 9x ao quadrado com 4y ao quadrado, eu organizei para que a gente veja cá em cima na hipótese que esse valor é 25. Ora, isso aqui vale 25. E o segundo pedaço que eu botei aqui, o segundo termo, acabou ficando 12 mais xy. Eu não sei 12xy, mas o exercício informou para a gente o valor de xy. Por isso que eu acho que é um exercício simples. Se você expande o produto notável, basicamente vai aparecer as hipóteses numéricas sem a gente precisar responder o sistema. Então, eu teria aí esse primeiro termo valendo 25, como eu já botei aqui abaixo, 12 vezes 2, 24, de modo que essa soma aí, né, que equivale ao desenvolvimento do produto notável, é igual a 49. Letra D, questão, na minha opinião, uma questão simples. Nosso terceiro exercício, novamente, um exercício da segunda lista, que é a segunda lista que fala sobre produtos notáveis. Esse exercício, conforme eu escrevi aqui para vocês na apresentação, nenhum professor em sã consciência vai querer que você faça essa conta. Embora, se você fizer essa conta 2017 vezes 2017, o quadrado de 2017, 2016 vezes 2016, o quadrado de 2016, se você fizer esses dois quadrados e fizer a subtração, você chega na resposta certa. Porém, como eu escrevi aí, em geral, quando o professor elabora um exercício desse, ele não está pensando que você vai fazer esses quadrados. E feliz é aquela pessoa que lembra dos produtos notáveis para adiantar a resolução. Observe, uma diferença de quadrados nada mais é do que um produto notável. O produto de dois números, soma e diferença, acaba gerando uma diferença de quadrados. Há pouco fizemos uma questão que, na verdade, era o quadrado de uma soma. Agora eu tenho o produto da soma pela diferença. Quando eu desenvolvo o produto da soma pela diferença, eu tenho A vezes A, que vai dar A ao quadrado, A vezes menos B, que dá menos AB, B vezes A, que vai dar AB, e B vezes menos B, que vai dar menos B ao quadrado. Simplificando essa diferença com essa soma, acaba que eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, que é o objeto do exercício, uma diferença de dois quadrados. Então, o que eu vou fazer para responder a questão é simplesmente usar um produto notável. Diferença de quadrados é igual ao produto da soma das bases pela diferença das bases. É o que eu vou fazer aqui. Então, 2017 ao quadrado, 2016 ao quadrado seria a diferença de quadrados. Eu vou multiplicar pela soma deles dois, 2017 mais 2016, e pela diferença deles dois, 2017 menos 2016. Certeza que quem elaborou essa questão esperava que você fizesse isso. Daí, então, eu vou ter 4.033, que é a soma, vezes 1. Resposta da questão, 4.033, que está na nossa letra A. Nosso quarto exercício, mais um exercício da lista de produto notável. Esse exercício, ele não é tão simples como os dois que eu acabei de fazer, principalmente o exercício anterior. Esse exercício ele é mais complicado, porque ele envolve, na verdade, uma operação que vai implicar na gente tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né, para o denominador, e aqui a gente tem que saber o produto notável que eu acabei de falar agora, diferença de quadrados, para facilitar a questão. Mais uma vez, a ideia não é que você já pegue o valor 24, põe aqui, e o valor 0,125 e põe aqui. Embora, se você fizer isso aí, você acerte a questão. Geralmente, quem elabora um exercício desse, o professor que está elaborando, ele está pensando em que o aluno trabalhe a parte algébrica primeiro, para depois processar a parte numérica. E assim eu farei. Se você quiser substituir os números direto na expressão, pode substituir, só que o meu foco aqui é trabalhar a parte de produtos notáveis. Primeiramente, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Caso queira, como eu estou escrevendo aí, você pode direto substituir. Eu vou tirar, na verdade, reduzir a um denominador comum. Então, eu vou multiplicar os dois denominadores para tornar um denominador comum. O denominador comum vai ser x menos y, que multiplica x mais y. Quando eu faço isso, então eu venho x menos y vezes x mais y dividido por x menos y, esse denominador dividido por esse, sobra x mais y. X mais y multiplica o fator de cima. É como operações com frações numéricas que a gente tem, né? Reduz a um denominador comum, denominador, você divide pelo denominador da primeira fração, o resultado você multiplica pelo numerador. Então, isso dividido por x menos y, simplifica o x menos y, sobra x mais y. Multiplica o numerador, tá aqui. Mais o mesmo mecanismo do algoritmo, né? O denominador comum dividido por x mais y, simplifica o x mais y, sobra o x menos y para eu multiplicar pelo numerador, que é y menos x. Aí agora eu vou desenvolver as contas. Quando eu desenvolver as contas, eu vou ter um produto notável aqui, né? Você pode também desenvolver multiplicando x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, como eu fiz aqui. E a segunda parte eu tenho xy, tá aqui, né? Eu botei yx, menos y ao quadrado menos x ao quadrado mais xy. Aí ocorre que os quadrados vão ser anulados aqui, tanto x ao quadrado como y ao quadrado, e eu vou acabar tendo no numerador xy, 4xy sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. É um exercício complexo do ponto de vista algébrico.
Talvez algumas pessoas falem, nossa, professor Vinícius, você está louco aí, eu prefiro botar logo os números. Que assim seja. Agora é bom que você saiba a manipulação algébrica, porque querendo ou não, você vai precisar disso. É no exercício de função, é no exercício de função composta, é no exercício de geometria, que eventualmente você pega o lado de um quadrado e soma com alguma coisa, vai aplicar, de repente, um teorema de Pitágoras num triângulo, vai querer achar a área de um quadrado. Então, querendo ou não, a gente acaba tendo que saber esses desenvolvimentos algébricos. Tá aí o primeiro, né, a primeira parte, como eu sempre falei. Essa primeira parte ela vai ser dividida por uma segunda parte, só que aí divisão de fração a gente conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, né? Então, eu tenho a primeira parte, que foi desenrolada, está aqui, 4xy, que vai ser dividida pela segunda parte. Aí, divisão, né? Conserva de cima, multiplica pelo de baixo invertido. Então, eu mantenho a minha simplificação que foi feita. E a de baixo invertida é isso aqui, né? X ao quadrado vai para o numerador e o 6 vai para o denominador. Em vez de divisão, agora eu tenho multiplicação. Operação com fração, divisão de fração, conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Note que eu consigo simplificar x ao quadrado e y ao quadrado, simplifiquei. No final, eu vou ter 4xy sobre 6. Agora ficou uma expressão bem simples para eu substituir o 24 e o 0,125. Então, você tem x igual a 24, só agora eu vou substituir. E o y igual a 0,125, que eu vou preferir escrever como uma fração. Eu creio que fique mais simples a operação, mas você pode tranquilamente trabalhar a operação com decimal. 0,125, 125 sobre 1.000, 3 casas decimais. 125 sobre 1.000, dá para simplificar por 125, que vai dar 1/8. Então, meu x é 24 e o meu y vale 1/8, que eu vou substituir nessa expressão. Inclusive, eu posso até simplificar aqui. Mas eu não fiz essa simplificação, poderia simplificar por 2 aqui, tranquilamente. Então, o que eu tenho? 4 vezes o meu x, né, que é a estrutura que está aqui, 24, vezes o y, que é 0,125, repito, você pode fazer essa conta com decimal, eu insisto, eu preferi fazer a conta fracionária, né? O 24 eu consigo simplificar pelo 6, 24 por 6 dá 4, então teria 4 vezes 24 por 6 dá 4, vezes 0,125. 4 vezes 4, 16, 0,125, 1/8, então a resposta da questão vale 2 na letra. Nosso próximo exercício agora é da lista 3, que é outro calo para alguns alunos, né? A lista 3 fala sobre radiciação. Questão 4 que eu selecionei, está na lista 3, vamos à questão. Eu acho que a maior problemática, né? Eu já estou escrevendo isso aí, né? O erro mais comum que eu penso que as pessoas devem ter cometido nessa questão foi essa simplificação aqui. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado logo no primeiro dos termos que a gente tem aqui. Com certeza algumas pessoas cortaram esse 2. Corta, dá menos 3. Não. Menos 3 ao quadrado é 9 e a raiz quadrada de 9 é 3. Você não pode simplificar a raiz e simplesmente deixar essa base negativa. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente faz isso muito quando está operando grandezas positivas. Em física, a gente faz isso muito. Mas aí você está simplificando lá o quadrado de uma força, a raiz quadrada de uma força. Não tem problema, porque a força ela vai ser positiva ali, né? Ou nula, que perderia o sentido você pensar numa força nula. Mas que seja, uma força nula pode acontecer. Raiz quadrada de 0 é 0. Se for positivo, você pode simplificar sem medo aí. Se é negativo, a resposta não dá menos 3. O correto dessa simplificação é isso aqui. A raiz quadrada de x ao quadrado, para todos os efeitos, a gente bota módulo de x. Se é positivo, dá o próprio x. Se é negativo, esse x aí, você não pode simplesmente simplificar e falar que é menos 3. E eu tenho convicção que a maior parte das pessoas que errou esse exercício, errou nesse primeiro pedaço aí, né? Simplificou essa raiz, só que a base aí está negativa, acabou dizendo que era menos 3. Isso está errado, conforme estou escrevendo aqui. Então, dessa forma, o correto seria pensar raiz quadrada de menos 3 ao quadrado como sendo o módulo de menos 3, que precisa dar 3, a gente vai ver aqui embaixo. Agora, eu vou fazer uma outra conta e vou desenvolver. Menos 1 sexto elevado a menos 1 elevado à sexta potência, a gente vai acabar tendo mais 1, é aquela história de menos 1, uma base negativa que está elevada a um expoente positivo. Agora eu vou ter um menos, outro cuidado que a gente precisa ter. Esse menos não está envolvido na conta com a potência. Esse menos, por assim dizer, não tem nada a ver com esse zero. Então, na verdade, você vai ter um menos, que ele vai permanecer aqui fora, e você vai usar aquela regra, né? Todo número diferente de zero elevado a zero é 1. Essa estrutura, menos 1,2 elevado a zero, vale 1, fato. Só que esse menos aqui de fora, ninguém tira. Esse é um exercício, na verdade, que você peca em algumas aplicações. Está lá resolvendo uma questão de função trigonométrica e está cometendo um erro desse. Está resolvendo uma questão de função quadrática e está cometendo um erro desse. Muito dificilmente você vai pegar um exercício desse numa prova de vestibular, mais ainda de Enem, pura e simplesmente um exercício seco desse. Mas você usa isso dentro de outros problemas, pode ser na prova de matemática ou de física. Aí, às vezes, você está pecando nos exercícios de contexto porque está te faltando matemática básica. Daí a importância dessa lista que Evelyn fez para vocês aí, né? Simplesmente as meninas, não só Evelyn, né? As duas se juntaram e fizeram essa apostila maravilhosa para que vocês desenvolvessem
e treinassem a matemática básica. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter aqui é menos 1,2 elevado a zero, que vai me dar menos, que não tem nada a ver com quadrado, e isso é 1. Quer dizer, esse menos é daqui. De fato, isso aqui dá 1, mas o menos é o que está fora. E, por último, em tese, é só uma simplificação. Essa seria a parte mais simples na minha visão, né? Eu vou simplificar aqui por 3 e vou acabar tendo 4 elevado ao quadrado, né? Geralmente as pessoas simplificam direto aqui. Então, eu teria módulo de menos 3 é 3, 1 e menos 1 vai anular, isso aqui vai ficar 4 ao quadrado. Então, eu acabo tendo 3 mais 16, resposta da questão, letra D, 19. Questão cheia de armadilhas de operações elementares, letra D. Agora, outro exercício envolvendo radiciação, na minha opinião, esse é um dos exercícios mais difíceis da lista, embora a lista tenha muita questão, são 180 questões de matemática, eu selecionei apenas 21 questões. O exercício difícil, porque, na verdade, é uma relação que a gente tem aí. Você, na verdade, não consegue responder essa igualdade, achar um N e um A especificamente. Porque N pode ser escrito como A mais raiz de A. Isso é uma relação. À medida que você vai botando valores para A, você vai obtendo valores para N. Existem infinitas respostas para isso. Aí é o que eu estou colocando aqui, né? Existem infinitas respostas. E você percebe isso pela pergunta. Ó, esse número pode ser... Ele não perguntou quem é o N, ele perguntou o que N pode ser. Aí eu pus alguns exemplos. Basta você ir substituindo valores para A, que você vai obter, literalmente, infinitos valores para N. O ideal é que você ou saia substituindo, testando até achar a resposta, ou então tente desenvolver algum contexto algébrico, como eu fiz, para facilitar o teste. O fato é que existem infinitas possibilidades. E aqui eu pus algumas. O N pode ser 12. Se o meu A for 9, eu teria 9 mais a raiz de 9. O grande detalhe do exercício é que esse A precisa ser um quadrado perfeito, porque a questão fala que A e N são números naturais. Especificamente, ele fala que o N é natural. Ora, se o N é natural, o A precisa ser um natural somado com um natural. E aí, o que é que vai acontecer? A raiz de A exige que esse A seja um quadrado perfeito. Então, o meu A pode ser 5? Não, porque senão eu ficaria com 5 mais a raiz de 5. Aí o N não seria natural. Meu A pode ser 7? Não, porque senão eu ficaria com 7 mais a raiz de 7. Então, é necessário que eu saiba que esse A é um quadrado perfeito. Aí eu pus alguns exemplos aqui possíveis para o N, mas não tem no gabarito. Não tem o 12 no gabarito, não tem o 30, não tem o 72. São infinitos os valores do N. A sacada é você perceber que esse A é um quadrado perfeito. Primeiro jeito de responder a questão, saia substituindo os números naturais, que são quadrados perfeitos aqui dentro. O A é natural, então você bota 0. 0 mais raiz de 0, dá 0. Tem 0 no gabarito? Não. 1 é um quadrado perfeito. 1 mais raiz de 1. 1 mais 1, 2. Tem 2 no gabarito? Não. 4. 4 mais a raiz de 4. 4 mais 2, 6. Tem 6 no gabarito? Não. E por aí segue. São infinitas as respostas. Um caminho é esse, para o teste, como eu estou pondo alguns exemplos aí, ponto. Outro caminho, eu dei uma desenvolvida. Independente de eu ter desenvolvido ou não a questão, a sacada do exercício, conforme eu estou escrevendo aí, é que o N é natural, logo no começo da questão, o texto diz isso, né? E logo depois da radiciação ele fala, sendo A um natural. O N e o A são naturais. Então, a sacada é perceber, como eu já falei, que esse A tem que ser um quadrado perfeito. Aí eu remodelei a minha relação. Se A é um quadrado perfeito, como eu botei aqui, né? A precisa ser um número, raiz de A precisa ser um número natural. Ora, se raiz de A precisa ser um número natural, para que essa soma seja um número natural também, que é o N, então, para isso, eu vou precisar que A é um quadrado perfeito. Eu já citei isso. Então, eu vou pegar o A e vou pensar como um x ao quadrado. Por que isso? Porque ele precisa ser um quadrado perfeito. Já que eu estou falando que o A é positivo, então esse x quadrado é positivo, então a raiz do A seria a raiz de um x positivo. Olha a sacada. Compare com o último exercício que eu chamei a atenção. A raiz quadrada de um x ao quadrado, você não pode simplesmente simplificar, a não ser que você saiba o sinal. Se você sabe que é positivo, como eu citei no exemplo lá, uma força, você pode simplificar, porque vai ficar o módulo de algo positivo. Na verdade, eu teria o A é x quadrado. Então, raiz de A seria raiz de x ao quadrado. Esse x é positivo, porque o A é positivo. Então, posso simplificar e pensar simplesmente como um x. Aí eu modifiquei a relação. Então, no lugar do A, eu vou substituir o x ao quadrado, e no lugar da raiz de A, seria a raiz de x ao quadrado. Eu sei que esse x é positivo, porque A é natural, então raiz de x. Então, minha expressão tem isso aqui que eu estou acabando de falar para vocês, então ela ficaria assim. No lugar do A, eu ponho x quadrado, e no lugar da raiz de A seria a raiz do x, né? Porque se o A é x quadrado, raiz de x ao quadrado, dado que esse x é positivo, fica assim. Aí eu pensei em uma outra relação, mais complicada para você chegar, porém eu tenho aqui x vezes x, x como um fator comum, fatorei, então esse n é um produto de números sucessivos, como o 12 é 3 vezes 4, x que multiplica o sucessor dele, como o 30 é 5 vezes 6. É outro jeito de você pensar a relação. Essa relação pode ser transformada nessa. Aí você fala, e daí? E daí não tem para onde correr. Você só responde testando possibilidades, independente de como você vai pensar, se simplesmente na estrutura que foi dada inicialmente, ou na que foi dada aqui. Ou você vai pensar olhando para os gabaritos, ou você vai pensar testando, como eu botei aqui.
Se eu puser 0 nessa expressão que eu desenvolvi, 0 vezes 1 vai dar 0. O n pode ser 0. Ou então eu posso botar 0 lá em cima. 0 mais raiz de 0, o meu n vai ser 0 do mesmo jeito. É um n possível. Se eu puser 1 nessa expressão de baixo, seria 1 vezes 1 mais 1. 1 vezes o sucessor dele. 1 vezes 2, 2. Então eu estou pondo 1. Ora, se eu pegar o 1 e substituir aqui em cima, na verdade, eu também vou ter o mesmo valor de n. 1 raiz de 1. Acontece que eu tenho duas estruturas que acabam levando ao raciocínio. Então, se eu substituo o meu x aqui igual a 2, como a é x ao quadrado, então Caio substituiria 4. 4 mais a raiz de 4. O n dá 6, tal qual que dá 6. Querendo ou não, a questão envolve você perceber que é uma relação. Não adianta você tentar resolver uma equação. Tem duas incógnitas e só uma equação. Então, você tem aí o que a gente chama de relação cartesiana. Você tem que perceber que esse A é um quadrado perfeito, não necessariamente tem que desenvolver essa estrutura que eu desenvolvi e saber que vai ter que fazer testes. Aí o lance, eu indicaria você testar na própria estrutura inicial, desde que você saiba que é um quadrado perfeito. Chame A de 0, 0 mais raiz de 0. Chame A de 1, 1 mais raiz de 1. O chato disso é se os números fossem muito grandes, mas não tem uma outra saída para esse exercício que não seja fazendo o teste de valores, ou na estrutura inicial, ou numa estrutura modificada, ou olhando os gabaritos. De qualquer sorte, no caso dessa questão, quando a gente usa o A igual a 100, então você teria 100 mais raiz de 100. 100 mais raiz de 100 seria 110. Se a gente pensar nessa estrutura de baixo, fica mais simples, né? 10 vezes 11, o sucessor de 10. 10 vezes 11 dá 110. O fato é que o exercício é complicado pela leitura e interpretação, e a resposta da questão, 110. Bom, agora a gente tem um exercício de uma equação irracional. Não é muito usual em prova, mas a gente precisa tomar cuidado com duas coisas nesse exercício que pode ser aplicado em alguma questão de contexto. O que é? Você tem uma raiz de um x. Se você está trabalhando com um número real, conforme a questão fala aí, né? X é um número real, esse x ele não pode ser negativo, porque no universo real a gente não vai ter raiz quadrada de número negativo. Se o exercício permitisse números imaginários, a gente não teria problema com a radiciação. Porém, o exercício fala que x é um número real. Bom, se x é um número real, então ele precisa ser maior ou igual a zero, porque tem uma raiz de x. Domínio da equação, condição de existência, esse x precisa ser maior ou igual a zero. E, além disso, eu tenho um x aqui como uma operação no denominador. X menos 1 não pode ser zero, a gente não pode dividir por zero. Então, esse exercício ele traz dois problemas típicos quando a gente está operando, né? Radiciação e fração. Na radiciação, no universo real, não se admite raiz quadrada de número negativo. Raiz índice par de número negativo. Se for no conjunto dos imaginários, repito, não tem problema nenhum. Mas aí é real. E a outra problemática é, a gente não pode anular o denominador. Então, acho que o maior problema que a gente vai ter aí, eu pus aqui o que eu estou falando para vocês num quadrinho, é que esse x precisa ser maior ou igual a zero por conta da raiz. E, além disso, o denominador não pode ser zero. Às vezes é isso que derruba você, como eu escrevi aqui. Você termina a questão, desenvolve a questão e perde o exercício por causa disso. Vamos para a questão. Bom, eu estou com uma equação irracional. A gente aprende que para responder a equação irracional, o que a gente faz? A gente vai tentar isolar a raiz, depois vai elevar o índice da raiz para tentar eliminar a raiz. Vamos para a questão, para eu não ficar conversando muito aqui. Então, vou isolar a raiz, porque a ideia é deixar a raiz no membro e depois, nesse caso, elevar ao quadrado. Então, teríamos o que aqui? Nossa equação original, o que eu faço? Meio por extremo, 4x mais 4 raiz de x, 5x menos 1. E eu vou isolar a parte que tem a raiz. Então, eu tenho 4 raiz de x, 5x menos 5, que já estava aqui, menos 4x no segundo membro. 5x menos 4x dá x. Então, eu vou acabar tendo 4 raiz de x igual a 5x menos 4x dá x. X menos 5. Em seguida, o que é que eu vou fazer? Vou elevar ambos os membros ao quadrado. Então, eleva o primeiro membro ao quadrado, todo o primeiro membro ao quadrado, e eleva todo o segundo membro ao quadrado. Por que isso? Porque é o processo para eliminar a radiciação na nossa equação. Quando eu elevo ao quadrado, eu já sei que esse x ele vai acabar sendo positivo, isso é uma condição de existência por conta da radiciação, então não preciso me preocupar com aquela estrutura do módulo, porque o exercício já nasce a gente tendo que impor essa condição. Então, eu teria 4 ao quadrado, 16, conforme eu falei aqui, raiz de x vai acabar sendo x, porque o x é positivo, eu ainda esqueci de botar o igual aqui, né? X é maior ou igual a zero, na verdade. Então, eu teria 16x, eliminando aqui a raiz, e no segundo membro, abre o produto notável. Não pode esquecer desse produto notável, né? Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes x vezes menos 5 aqui, vai dar menos 10x, e o quadrado do segundo. Aí eu tenho uma equação de segundo grau para responder. Botando todo mundo no segundo membro, x ao quadrado, menos 10x, aí menos 16x, que vai acabar me dando menos 26, eu já finalizei aqui, né? Esse 16 no segundo membro fica menos 16, que eu agrupo com esse menos 10, vai me dar um menos 26 mais 25. Aí eu vou resolver essa equação de segundo grau. Vou calcular aqui o discriminante, né? O delta,
b ao quadrado, menos 26 ao quadrado, menos 4ac. Nosso delta dá 576, e a raiz de 576 é um número natural, que é 24. Aí, quando a gente vai para o x, nosso x é o quê? Menos b, menos 26, mais ou menos a raiz do discriminante, né? A raiz do delta, sobre 2a, 2 vezes 1. Então, você tem menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Daqui saem dois valores. 26 mais 24, que é 50 por 2, 25. E 26 menos 24, que é 2. 2 por 2 dá 1. Olha o problema da questão. Você acha dois valores inteiros e lindos e acaba marcando que tem duas raízes, cuja soma é 26. Errado, porque esse x igual a 1 quebra uma das condições de existência. O x igual a 1 eu não posso usar, porque senão anulo o denominador, não posso dividir por zero, senão sua casa explode, né? Então, x não pode ser 1. Então, ele é um problema. Só temos o x igual a 25, né? Porque as condições de existência impedem que o x seja 1. Dessa forma, a resposta da questão não é essa letra C, duas raízes cuja soma é 26. A resposta da questão é só tem uma única raiz que é maior que 25, porque a única raiz, que é maior que 10, que a única raiz que a gente tem é o 25. Vamos lá. Exercício 8, né? Esse está na lista 4, que envolve operações com decimais, embora eu tenha feito com frações. Eu tenho 0,2, 0,16 e preferi transformá-los na forma fracionária para depois operar, conforme vocês vão ver aí. 0,2 ao cubo e 0,16 ao cubo. Então, estou escrevendo 2 décimos, 0,2, 2, uma casa decimal após a vírgula, e 0,16, 16 centésimos, duas casas decimais após a vírgula. Aí eu creio que fique mais fácil a conta. Conforme você vê aí, 2 ao cubo, 8, 10 ao cubo, 1.000, e 16 ao quadrado, 256, 10.000. Eu vou reduzir as duas frações a um denominador comum. Você poderia trabalhar essa questão também em termos de potência de 10, né? Se você manja de operações com potência de 10. Então, vou reduzir um denominador comum, que seria 10.000. Nesse caso, eu faço 10.000 por 1.000, que vai dar 10, 10 vezes 8, 80, conforme eu estou escrevendo aqui. E o 10.000, o 256 já está acima do 10.000, não tem mais o que eu operar. Então, faço essa soma, 336 sobre 10.000. Agora sim, escrevendo com potência de 10, 10.000, 10 a menos 4, eu vou correr a vírgula 4 casas decimais para o sentido esquerdo, né, o sentido negativo, 0,0336, resposta da questão, letra B. Bom, na sequência agora, um exercício que envolve potenciação. Eu creio que o segredo dessa questão é você não tentar achar esse alfa. Se você for tentar responder essa equação, de certa forma, a equação exponencial, a gente tem uma incógnita no expoente, você não vai conseguir resolver como uma exponencial comum, porque 64 é uma potência de 2, ao passo que no primeiro membro a gente tem 5, né? Então, se você for tentar resolver para achar o alfa aí, você vai precisar de logaritmos. Não é isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer é simplesmente manipular para achar o que foi pedido, 5 elevado a menos alfa, sem necessariamente achar o alfa. Como eu vou fazer isso? Manipular as propriedades de potenciação. Veja, 3 alfa no expoente eu posso pensar como 5 elevado a alfa elevado ao cubo. Assim como eu poderia pensar o contrário, né? 5 elevado ao cubo elevado a alfa. Eu quero assim, já para induzir o raciocínio 5 a menos alfa. Então, eu tenho 5 elevado a alfa ao cubo e no outro membro 64. Vou extrair a raiz cúbica nos dois membros da equação, raiz cúbica e raiz cúbica, ou como a gente fala da forma mais simples, né? Passa a raiz cúbica. Então, 5 alfa, raiz cúbica de 64, que é 4. Observe que eu estou quase lá, só que eu quero 5 elevado a menos alfa. Então, eu vou pegar os dois membros, vou elevar a menos 1, que seria o equivalente a inverter, né? Eleva os dois membros a menos 1. Você me pergunta por que isso? Por conta da pergunta. No primeiro membro, eu vou ter 5 elevado a menos alfa, e no segundo membro, eu vou escrever a notação quando a gente tem expoente negativo. Então, nesse lado, primeiro membro eu não vou mexer, já cheguei ao que eu queria, 5 a menos alfa, e no segundo membro, eu vou escrever a notação 1/4, que é a resposta da questão, letra E. Próximo exercício, mais um exercício aí que envolve operações com potências. Por que você tem que ficar atento nessa questão? A questão fala, né, que a empresa recebeu uma planilha com números inteiros positivos e menores ou iguais a esse número que é imenso. A gente não vai tentar fazer essa conta à mão. 5/8 vezes 4/7. A tarefa do funcionário consiste em escolher dois números na planilha, uma única vez, e realizar a operação da multiplicação entre eles. Então, para que o funcionário tenha precisão absoluta e possa visualizar todos os algarismos, o número obtido pela multiplicação deverá utilizar uma calculadora que tenha muitos algarismos, porque esse número vai dar grande. Pergunta da questão, então, para visualizar todo o cálculo com a maior precisão possível, qual a quantidade mínima de dígitos para aparecer na calculadora para ver essa conta? Resumidamente, o exercício está querendo saber esse número, ele é escrito com quantas casas decimais, com quantos algarismos ele tem. Então, o grande segredo desse exercício é você tentar escrever como uma potência de 10, alguma coisa vezes 10 a um certo expoente, que é o que eu vou fazer. Observe a manipulação que eu vou fazer. A ideia é escrever isso aqui, né?
uma constante vezes 10 elevado a n, porque se assim for, fica fácil para a gente saber quem é esse número. Observe, 5/8 vezes 4/7. Eu vou manipular o 4/7 como base 2, porque o meu objetivo é fazer aparecer o 10, 10 elevado a alguma coisa. Então, o 4 eu vou escrever como 10 ao quadrado, que aqui eu vou multiplicar e vai me dar 10 a 14. Aí agora, eu vou maquinar uma forma de poder aparecer o 10. Então, eu já tenho 5/8. Ora, se eu tiver 2/8, eu posso juntar como 10/8. Esse é o objetivo. Então, já que eu tenho 5/8, não tenho mais o que fatorar, mexi no 4/7, que ficou 2 a 14. Agora eu vou pegar esse 2 elevado a 14 e vou quebrar como um produto de potências, minuciosamente pensado como 2/8 vezes alguma coisa, no caso aí 2/6, para que aparecesse o 10/8. Então, 5/8 vezes 2/8 vai ser 10/8. E 2/6 é 64. Aí esse número é fácil da gente escrever, que agora apareceu um 10/8. São 8 zeros após o 64. Eu já sei que são 10 dígitos. Como eu estou escrevendo aqui, né? 64 vezes 10/8 é o número 64, seguido de 8 zeros. Então, 64 tem 2 algarismos, mais os outros zeros, então você tem 10 dígitos. É um número relativamente fácil da gente escrever, como eu escrevi aqui. 64 seguido de 8 zeros. Se você contar aí, então ele possui 10 dígitos, que é a resposta da questão, letra E. Agora, a próxima questão é a questão do Enem. Enem 2019 é uma questão bem recente e uma questão fácil. Porém, você precisa saber o que é escrever um número em notação científica. Ele vai falar aí, né, sobre a gripe, uma infecção respiratória, vai falar do tamanho do vírus. O que vai interessar para a gente, na verdade, é essa informação final, né? O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,0011 milímetros. Então, a ideia da notação científica é exatamente para essa. Quando a gente está escrevendo números muito grandes ou números muito pequenos, então, foi-se determinado uma notação para que você bote lá nos anais científicos, né? A ideia da notação científica é para escrever ou números muito grandes ou números muito pequenos. Pergunta em notação científica o diâmetro interno. É simples, né? Ele informou para a gente o diâmetro e ele está querendo saber o diâmetro, só que é em notação científica. Qual é o segredo? Você tem que saber o que é escrever notação científica. Notação científica não é simplesmente, deixa eu voltar na outra questão, você escrever 64 vezes 10/8, por exemplo. Isso aqui está como uma potência de 10, mas não está escrito em notação científica. A notação científica, ela possui uma especificidade na escrita, que é essa aqui. Esse coeficiente, que acompanha a potência de 10, para estar escrito em notação científica, necessariamente tem que estar entre 1 e 10. Ele precisa ser 1, alguma coisa até 9999999. Admite-se 1. Admite-se 1. Pode variar desde o 1 vezes 10 alguma coisa, até o 9,999. Então, assim, obrigatoriamente, esse coeficiente precisa ser um número que satisfaz essa condição. No exercício anterior, tinha lá 64 vezes 10/8. O 64 não satisfaz essa condição de estar entre 1 e 10, incluindo 1, né, e abaixo do 10. E, obviamente, isso precisa ser inteiro. É uma coisa muito simples. Você precisa escrever o número como notação científica, preocupando-se com o coeficiente. Se você não sabe disso, vai no Instagram do curso, vai no @atualcurso, que lá você tem uma apostila falando sobre frações, e nessa apostila que fala sobre frações, vai ter umas dicas sobre isso, e mais ainda na apostila de escala, que é uma outra apostila, você vai ver um trabalho específico com notação científica. Mas vamos sem delongas. Então, o número é esse, o que eu vou fazer? Correr a vírgula, 1, 2, 3, 4 casas decimais, até que apareça o 1,1. Eu não posso escrever 11, até porque o gabarito não tem aqui, né? Então, 1,1, eu andei 4 casas para a direita. Ao lado desse número, a gente vai pensar, em princípio, que tem 10 elevado a 0. Quando eu ando 4 casas para a direita, se você aumentar o coeficiente que acompanha a potência de 10, você deve reduzir o expoente da potência de 10 que está lá em cima. Então, esse número aqui, na verdade, seria 1,1 vezes 10 a menos 4. Né? A regra prática que a gente usa é, se você crescer o coeficiente, você diminui o expoente. Né? Se você anda 4 casas decimais para a direita, cresce o coeficiente que acompanha a potência de 10, o expoente diminui 4 casas, 10 a menos 4. Esse é um jeito de fazer, né? Notação científica, você tem vários meios para poder manipular isso aí. O fato que a resposta da questão, letra D. Vamos lá, agora a gente vai entrar numa série de exercícios que envolvem mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Sempre que eu estou dando aula disso, eu falo o seguinte, gente, os exercícios que versam sobre mínimo múltiplo comum, eles costumam ser mais simples da gente caracterizar. Vamos à questão, né? 3 viajantes partem no mesmo dia de uma cidade A, então no instante zero aí, né? Cada um dos viajantes retorna exatamente a cada 30, 48, 72 dias. Em tese, eu listaria conjuntos de múltiplos, que seriam esses conjuntos aí. O viajante 1 foi num tempo zero, 30 dias depois voltou à cidade, depois 60, depois 90. O viajante 2 a cada 48 dias. No instante zero ele viajou,
48, 96 e segue. E o 3 também. Se você percebeu, eu acabei de listar os múltiplos de 30, de 48 e 72. Dentro desses conjuntos acontecerão alguns múltiplos comuns. A pergunta da questão é o número de dias, o mínimo de dias transcorridos para que haja o encontro novamente. É o nosso amiguinho um mínimo múltiplo comum. Então, é um exercício que simplesmente eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de 30, 48 e 72. Não necessariamente eu vou precisar listar esses conjuntos, basta você caracterizar o exercício. Então, como está escrito aqui o que eu falei, você simplesmente vai fazer a devida fatoração, né, por 2, não vou ficar lendo a fatoração para vocês, e vocês vão encontrar 720 como o mínimo múltiplo comum. E mais ainda, a cada 720 dias ocorre essa coincidência. No instante zero acontece, no instante 720 também, né, 720 dias depois, 720 dias depois, 720 dias depois. A cada 720 dias o encontro acontece. Resposta da questão, letra E. Agora, mais um outro exercício envolvendo o mínimo múltiplo comum, é da lista 6, né, que envolve MC e MDC, estudos e simulações necessários para melhorar o trânsito, né? Por exemplo, imagine que de um terminal rodoviário partem ônibus das empresas A, B e C. A empresa A cada 15 minutos, B a cada 20 e C a cada 25 minutos. Aí ele dá um marco, 7 horas, parte simultaneamente os 3 ônibus, um de cada empresa, né? A próxima partida simultânea, então ele não quer simplesmente saber quanto tempo leva para que haja essa partida. Ele deu um nosso ponto de partida, que é 7, e depois de quantas horas vai acontecer essa coincidência. A gente vai procurar essa coincidência e acrescentar esse 7, que é o nosso ponto de partida. O exercício de mínimo múltiplo comum, ele possui um padrão, que eu gosto de falar, né? Que é esse aqui. Geralmente eles vão citar ciclos, você vai olhar para o exercício e vai falar, poxa, isso aqui está citando um ciclo. Na maior parte das vezes vai falar de tempo, não necessariamente, mas quase que sempre vai falar de tempo. E informa um ponto de encontro, que se tratando de tempo, ele vai lhe dar um ponto de partida, né? Pode ser num dado instante, então você vai pensar um tempo zero, ou pode ser como esse exercício, às 7 horas. Então ele te dá um ponto de partida e vai fazer algum tipo de pergunta sobre o novo encontro. Esse é o exercício padrão de mínimo múltiplo comum, né? Ciclo, ponto de partida, ponto de encontro. O que eu vou fazer? Calcular o mínimo múltiplo comum de 15, 20 e 25, só para esse exercício não basta isso, né? Vai dar 300. Como eu estou trabalhando em minutos, então achei 300 minutos. Quantas horas isso equivale? 300 minutos são 5 horas, né? 5 vezes 60 minutos. São necessários 300 minutos para que aconteça o encontro. 300 minutos, 5 vezes 60. Então, estamos falando aí de 5 horas. Ora, 5 horas. Se o primeiro encontro foi às 7 da manhã, então mais 5 horas, ao meio-dia, os ônibus partirão juntos novamente. Então, letra E é a resposta da questão. Agora, a nossa questão 14, aqui eu selecionei, um exercício de máximo divisor comum. Diferente da questão de mínimo múltiplo comum, que tem um texto bem repetitivo e clássico, a questão de máximo divisor comum você tem que ter muita atenção, porque ela, na verdade, acaba se conectando com outros assuntos, algumas vezes com a geometria, como a gente tem aí, e as perguntas a gente tem que ter atenção o que é que está sendo perguntado. Não necessariamente vai ser o máximo divisor comum. Como a gente caracteriza um exercício de máximo divisor comum numa prova? Geralmente, o exercício de máximo divisor comum possui divisões independentes. Como assim divisões independentes? Então, você tem lá um terreno, né, que é 720 metros de comprimento, então você tem um comprimento e você tem 540 metros de largura. Você não tem como juntar os 720 com 540. Um é comprimento, outra largura. Isso poderia ser, sei lá, talas de madeira. Então, você tem uma madeira lá com 720 centímetros, vamos imaginar aqui, e uma outra com 540 centímetros. Não dá para você emendar a madeira. Então, essa tala aqui de 720 centímetros vai ser cortada em pedaços, a de cá também. Então, você vai ter divisões independentes e cita que essa divisão precisa ser exata, direto ou indiretamente. Ele vai falar que não vai ter sobra, ou então ele vai citar, nesse exercício aí ele fala dimensões iguais, né? Então, o 720 e o 540 vai ser dividido em dimensões iguais, até porque os lotes serão quadrados. Então, o número que divide o 720, no sentido do 720, tem que ser o mesmo do 540, e os lotes precisam ser iguais. Então, você não pode botar um lote de um tamanho e um lote de outro. Então, a divisão precisa ser exata para que fique igual, porque se sobrar alguma coisa, vai ter um pequeno lote ali que não interessa para a gente. E por último, né, utiliza a palavra máximo. O exercício que envolve máximo divisor comum, você vai ler o máximo. O problema é que nem sempre é o máximo que aparece para a gente. Às vezes, essa palavra máxima, como eu estou falando aí, ela está escondida numa palavra mínima. Observe, considere que os lotes tenham os lados com o maior comprimento possível. Ok, está escancarado que eu quero achar o maior divisor comum de 720 e 540, já que o lote é quadrado. Tem a palavra, o que eu vou fazer aqui é o cálculo do máximo divisor comum. Precisa ser quadrado, como eu citei aí. O que vamos fazer para calcular o máximo divisor comum tem alguns meios. Eu vou fazer a fatoração conjunta.
Da mesma forma que a gente faz o mínimo múltiplo comum. Com um detalhe, eu só vou dividir aquilo que é comum. Tem gente que fatora completamente e depois vê o que foi comum. Não me interessa fazer assim. Se eu quero achar o máximo divisor comum, então eu só faço divisões comuns. O 2 é um divisor de 720 e de 540. Então eu vou divido. Vai dar 360 e vai dar 720. Dá para dividir ambos por 2 novamente? Dá. 180, 135. Dá para dividir por 2 novamente? Aí o 180 sim, mas o 135 não. Como eu quero um divisor comum, então eu não vou dividir por 2, porque eu só dividiria um dos termos aí, né? E o outro não. Então eu vou dividir por 3, que é um divisor comum. O 180 dá 60, e o 135 por 3 vai dar 45. Dá para dividir por 3 novamente? Dá. Observe, o cálculo do máximo divisor comum, que eu estou apresentando aqui, ele é idêntico ao cálculo do mínimo múltiplo comum, com a diferença que eu só estou dividindo aqueles fatores, os divisores que são comuns, né? Só vou fazer a divisão comum. Se você consegue dividir um desses números e o outro não te interessa porque você quer o divisor comum. Então, achei, na verdade, 120 metros de lado, né? Qual o maior lado, que é a pergunta? 120 metros de lado. Mas não foi perguntado isso. Aí eu fiz um desenho para vocês enxergarem. No sentido do 720, botando lados de 120 metros, a gente consegue cortar 4 vezes. No sentido do 720 por 180, a gente consegue achar 4 cortes. E no sentido do 540, dividido por 180, eu consigo achar 3 cortes, de modo que eu vou ter 4 num sentido e 3 no outro. Está visível aqui para vocês, 12 lotes, né? 4 vezes 3, 12 lotes. Resposta da questão, letra B. Na sequência agora eu venho com algumas questões de sistema de equação. Sistema de equação é um tópico muito importante. Às vezes você pega um exercício na prova que é só sistema de equação. Às vezes você vai usar sistema de equação para resolver um problema de matemática financeira. Você vai usar sistema de equação para resolver um problema de geometria, um problema de função. Então, um tópico muito importante, independente se é prova de concurso, de vestibular ou de Enem, ok? Aí, nessa questão, é um sistema padrão, o padeiro compôs aí 3 tipos de sacos de farinha, e ele sabe os pesos dos sacos quando agrupados de 2 a 2. Então, ele sabe que o peso de um tipo com outro tipo vale 50, né? Ele fala aí, terceiro com segundo saco vale 50, terceiro e segundo saco eu vou chamar de Z e Y. Primeiro e segundo saco, então eu vou chamar de X e Y, tem juntos 45 kg e segue. A gente sabe os pesos quando agrupa 2 a 2, e ele está querendo saber qual foi o total de farinha que ele comprou em quilogramas. Então, vou montar a equação, chamando x, y e z, respectivamente, os sacos 1, 2, 3. Como ele fala que terceiro e segundo vale 50, então eu vou botar y mais z vale 50, depois ele fala primeiro e segundo, x mais y, 45, e por último, primeiro e terceiro, 55. Eu vou fazer a resolução padrão desse sistema. Isola alguém e substitui. É muito fácil resolver esse sistema por substituição, porque o sistema está incompleto, né? As equações não têm as 3 incógnitas. Cada equação só tem 2 incógnitas. Não tem nenhum coeficiente diferente de 1, então fica fácil isolar. Escolhe alguém e isola. Agora, na hora que você vai resolver o sistema, você tem que tomar cuidado com o seguinte: o que você quer do sistema, para você não ficar girando, perdendo tempo com o sistema. Segundo, dá para facilitar fazendo isso ou aquilo? Olha o que eu vou fazer com questão. Eu vou olhar a equação última, x mais z igual a 55, ela só tem x e z. E, especificamente, eu vou pegar a equação 1, vou isolar o z, vou pegar a equação 2 e vou isolar o x. Observe, eu não estou resolvendo o sistema aleatoriamente. Eu olhei para a última equação, vi x e z. Eu vou nas equações de cima e isolo especificamente o x e o z, para que eu só fique com o y. Você tem que tomar cuidado com o sistema, porque algumas pessoas saem isolando e substituindo sem nem ter pensado em nada, você acaba perdendo tempo no sistema. Então, vamos lá. Isolando, eu vou ter z como função de y, 50 menos y, e x como função de y. Aí, na sequência, eu vou pegar a última equação, fala que x mais z é 55, e vou substituir esses valores que eu isolei. X mais z é 55. Quem é x? 45 menos y. Quem é z? 50 menos y. Está aqui. 45 menos y, 50 menos y. 50 com 45, 95. Eu vou isolar esse 55 no primeiro membro, menos 55, menos 2y no segundo membro, 2y. Daí eu tenho 40 igual a 2y e acho o valor do y. Note como fui objetivo. Olhei para a equação 3, isolei nas equações de cima especificamente o que eu queria para 3, já achei o y. Ora, se eu tenho y, eu tenho z e tenho x. Voltando para essas equações que eu tinha isolado, z é 50 menos y e acabei de achar o y, que é 20. Então, você vai ter 50 menos 20, o z é 30. Ou o outro lado, né? X igual a 45 menos y, só que eu já tenho um y. Então, meu x vai ser 25. De modo que eu tenho os 3 sacos, os seus pesos respectivos, simplesmente eu vou somar e vou achar a resposta da questão, que vale 20 mais 30 mais 25, 75. Essa é a resolução usual, um pouquinho demorada até porque eu estou explicando, a resposta da questão vai ser 75,
Agora, para esse exercício especificamente, por causa do padrão das equações, xy, yz, xz, eu estou pegando cada incógnita, está aparecendo com uma outra incógnita, uma única vez, tem uma resolução que eu chamei de ninja. Simplesmente você vai pegar o sistema que foi montado e somar as 3 equações. Mas sempre eu vou conseguir fazer isso, professor Vinícius? Não. Conseguirei fazer nessa questão porque o padrão das equações e a pergunta que foi feita permite. Quando eu somar as 3 equações, eu vou ficar com 2y, y mais y, da primeira e da segunda equação, vou ficar com 2x, da segunda e da terceira equação, e vou ficar com 2z. Observe, eu vou ter 2x mais 2y mais 2z. E o exercício quer a soma deles. Então, assim, eu vou conseguir resolver o sistema sem necessariamente achá-los separadamente. Some as 3 equações, como eu falei. Então, eu vou ter 2x, 2y e 2z. E vou fazer a soma aqui, que vai ser 100 mais 50, 150. Daí 2x mais 2y mais 2z é 150. Simplifica a equação por 2. Você acha a resposta da questão. É o pulo do gato para fazer a questão ficar rápida. Infelizmente, não é todo o sistema que a gente vai conseguir fazer isso, mas eu queria trazer essa curiosidade para vocês aí, né? Resposta da questão 75, muito rapidamente, né? Com a ressalva de que eu não achei o x, o y e o z. Então, dependendo de como a pergunta fosse feita, essa segunda resolução aí não ajudaria muito, mas está aí, para essa questão, extremamente rápida, letra C. Mais um problema de sistema. É um problema clássico de sistema, né? Eu só achei incongruente os valores, mas vamos lá, a dona de casa vai ao supermercado, né? 2 vezes por semana, para comprar arroz e feijão. Na primeira vez ela comprou 3 pacotes de feijão, 2 pacotes de arroz. Então você já tem uma equação aí, né? 3 pacotes de feijão mais 2 pacotes de arroz, lá adiante vai falar que custou R$ 31. Na segunda semana ela comprou 1 pacote de arroz e 2 de feijão, e cá adiante está falando que foi R$17,60. Pergunta da questão, quanto vale o pacote do arroz? Bom, estou com um sistema montado aqui, agora eu não vou fazer substituição. Poderia fazer, mas eu acabei de resolver um sistema por substituição. Vou resolver por adição. É fácil eliminar esse A, embora a pergunta seja o A, está bem fácil eliminar o A, multiplicando a segunda equação por menos 2. Multiplica a equação por menos 2 e some-as. Quando você fizer a soma, uma vez que você tiver multiplicado por menos 2 antes, só vai ficar o F e você já vai achar o preço do feijão. Observe, multiplicando a segunda equação por menos 2, eu vou ter menos 4F, menos 2A, e 2 vezes 17,60. 34 mais 1,20. 35,20. Só que negativo. Por que eu multipliquei por menos 2? Porque a equação de cima tem 2A. Se a de baixo tiver menos 2A, eu consigo anular. Aí o que eu vou fazer agora? Somar as equações. Quando eu somar, o A desaparece, só fica o F. Né? Some as duas equações. Então eu vou ter menos F, 2A anula com menos 2A, e 31 menos 35,20, menos 4,20. Multiplicando por menos 1, eu achei o preço do feijão. Rapidão, bastou eu multiplicar por menos 2 a segunda equação. De posse do preço do feijão, eu posso substituir em qualquer das equações para achar o preço do arroz, qualquer uma delas. Então, eu vou pegar essa equação aqui, 2F mais A igual a 17,60, 2F 17,60 mais A 17,60, o F a gente acabou de achar, 4,20, aí é substituir 2 vezes 4,20 mais A, desenvolve a conta, o arroz 9,20. Está incongruente, o arroz mais caro que o feijão, mas está aí a resposta da questão, letra D. Mais uma questão de sistema. Essa é a penúltima questão de sistema, depois vem uma que vai levar a gente a uma equação de segundo grau. Uma empresa especializada em transporte fluvial de cargas utiliza 3 tipos distintos de barco com capacidades de cargas em toneladas que são identificadas por x, y, z. Aí ele começa a falar as equações para a gente. Né? 2x é igual a 3y, escancaradamente a equação foi passada. Z é meia tonelada menor que x, então Z é x menos meio, e 2 toneladas maior do que y. Então, Z, na verdade, vai ser y mais 2. Deixa eu tomar cuidado porque ele faz referência ao Z 2 vezes. Né? Z é meia tonelada menor que x e Z é 2 toneladas maior que y. Quer saber x mais y mais z. Então, eu tenho as equações são postas. Vai adiantar eu somar as 3 equações nesse exercício? Não. No outro exercício lá, o nosso exercício 15, coube bem por causa do padrão de equações e a pergunta que foi feita. Aqui eu vou resolver de novo por substituição. Eu tenho z dependente de x e z dependente de y. E a primeira equação tem exatamente x e y. Aí, de novo, para você não ficar rodando com o sistema. O que é rodando com o sistema? Às vezes o aluno pega esse sistema sem pensar em nada e isola o x. Aí x igual a 3y sobre 2. Aí pega o x que isolou e bota aqui. Aí fica o z dependente do y. Aí você fica criando várias equações. Foca no sistema e vai em cima de um determinado ponto para você não ficar girando. A equação de cima tem x e y. Aí embaixo eu tenho z dependente de x. Eu vou isolar o x para botar na equação de cima. O meio no primeiro membro, z mais meio é x. E na equação de baixo eu tenho z em função de y, 2 toneladas a mais. Eu vou isolar o y. Por que eu estou isolando o x e o y? Para botar na equação de cima.
Eu não resolvo o sistema aleatoriamente, eu foco no que eu quero achar para não perder muito tempo. Então, x isolado, z mais meio, mudando de membro aqui, né? E aqui o 2, mudando de membro, ou subtraindo as equações, né? Menos 2, y igual a z menos 2. Agora eu vou pegar essas duas equações e vou substituir na primeira. 2x igual a 3y, então vou ter 2 vezes z mais meio, que é o valor do x isolado, e 3 vezes z menos 2, que é o valor do y isolado. Então, eu vou ter 2z, 2 vezes meio dá 1, 3z e 3 vezes menos 2 dá menos 6. Aqui eu vou isolar convenientemente e vou achar o z igual a 7. De posse do z, eu acho x e y. Cuidado na hora de começar a resolver um sistema. Preste atenção no que você vai fazer para não ficar rodando com as equações. Já achei o z, achei os outros dois. Como x vale z mais meio, então x vai ser 7 mais meio, 7,5, 7 toneladas e meio. Como y vale z menos 2, está aqui, então 7 menos 2, 5. Rapidamente eu resolvo o sistema. A soma dos 3, você simplesmente vai precisar, obviamente, fazer essa soma, né? 14,5 mais 5, 19,5 toneladas, letra B. Bom, mais uma questão de sistema, só que essa questão ela é complicada, porque você vai desenvolver cálculos com frações, a gente não vai escapar disso, você vai desenvolver uma equação de segundo grau, porém esse exercício ele é bem manjadinho. Me recordo de um exercício do Enem idêntico a esse, né, que tinha uma empresa de caminhões, cada N caminhões, cada um desses caminhões transportava uma certa quantidade de carga por dia, e aí a empresa resolveu que para o caminhão ter uma vida útil maior para uso, né, cada caminhão comportaria menos toneladas. E aí ele faz mais ou menos o embolado desse exercício aí, né? Uma coisa aumenta, outra diminui para a gente multiplicar, para continuar transportando as mesmas cargas. Vamos ao exercício. Um grupo N de amigos, então você tem N amigos, né? Decidiu comprar um presente para uma de suas professoras e o preço do presente foi R$ 396, que vai ser dividido em partes iguais entre eles. Então você tem N alunos, cada um colabora com uma certa quantidade, e aí juntos, N vezes uma certa quantidade, vai dar 396. No dia de comprar o presente, um dos amigos desistiu de participar da compra. Opa, então a gente agora vai ter N menos 1. Se essa pessoa desiste, então vai encarecer para os demais, o que resultou em um aumento de R$ 3 na parte de cada um dos outros amigos. Pergunta qual o valor de N. Vamos lá montar as equações. Inicialmente, N amigos vezes V, eu estou chamando de V, o valor que cada um daria, dá 396. No dia de fazer a compra, você tem, na verdade, um amigo desistindo, N menos 1 amigos. Isso fez com que o valor de cada um aumentasse em R$ 3. Óbvio que o presente continua o mesmo valor. A primeira equação, eu vou isolar aqui, V como função de N, porque eu quero achar o N, né? Então, eu isolo o V para substituir embaixo. V como função de N, 396 sobre N. Acho que a chave do exercício, antes de partir para os cálculos, é você perceber a montagem da equação. N amigos, cada um paga V. N vezes V, 396. No dia da compra, um desistiu, então N menos 1. O valor aumentou, V mais 3, de modo que na hora que multiplicar, dá o preço do produto, 396. Então, eu isolei o V, vai criar uma fração, vai desenvolver, vai virar uma equação de segundo grau. Eu vou pegar essa equação, vou dar uma trabalhada antes de substituir. NV, tá vendo aqui? Ó? Mais 3N menos V menos 3, igual a 396. Antes de substituir esse V esquisito aqui, eu dei uma trabalhada. Aí observe, NV apareceu aqui. NV, eu sei o valor, 396. E o V está isolado aqui. Eu vou substituir. Um exercício para ter atenção. Substituindo NV por 396 e V por 396 sobre N, nessa equação, vem o quê? 396 está aqui, mais 3N menos o V, que está aqui, menos 3, igual a 396. Aí o que é que eu vou fazer? Vai anular o 396 aqui, né? Um vai anular o outro, quando eu puser no primeiro membro ambos, e vai ficar essa equação aqui. Isso aqui precisa ser zero. 396 mais isso aqui precisa ser zero. Para resolver isso aqui, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, ou o que eu fiz, eu vou multiplicar essa equação toda por N. Que equivale a você reduzir a um mínimo múltiplo comum. Como está igual a zero, fica mais fácil pensar assim. Multipliquei tudo por N, então vou ter 3N ao quadrado, isso aqui vai simplificar o N, vai ficar só o 396, negativo, menos 3N, conforme vocês estão vendo aqui. Você tem N vezes 3N, 3N ao quadrado. Isso aqui, multiplicado por N, eu vou simplificar o N, dá 396. E menos 3 vezes N dá menos 3N. Isso que eu fiz equivale a você reduzir um denominador comum, que seria N. Dá para simplificar essa equação por 3, mas primeiro eu vou dar uma organizada nela aqui, simplifica por 3, e botando naquela ordem que a gente está habituado de equação de segundo grau, né? Então, N ao quadrado, menos 132, eu vou botar como o nosso C, né, que a gente está acostumado, e o menos N vem para aqui. Vou partir para a fórmula de Bhaskara, né? O nosso delta, o discriminante da equação, B ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4, o A, o C é menos 132, desenvolvo, delta é 529. Aí o que eu tenho?
o x, né, que é o nosso n, menos b mais ou menos raiz de delta, nosso discriminante sobre 2a. Então, menos 1, que o b é menos 1, mais ou menos raiz de 15 é 29, a raiz de 15 e 29 é 23. Tudo isso dividido por 2, daqui segue o que eu acabei de falar, né? 1 mais ou menos 23 sobre 2. Então, eu vou ter 24 sobre 2 e menos 22 sobre 2, como está aqui. N pode ser 24 sobre 2 e menos 22 sobre 2. Como não tem como ter menos N, não tem como ter menos 11 amigos, N não pode ser negativo, então eu vou concluir que eram, né, N amigos originalmente para a compra, que é o que ele está perguntando. Né? O número N de amigos original, antes de um desistir. Aliás, essa questão tem que ter atenção. Ele poderia perguntar quantos amigos compraram o presente. Se encontraria 12, mas de fato quem comprou, 12 menos 1. Não é o caso dessa questão. Ele quer saber o número N de amigos original. Antes da desistência, tinha N mesmo. A resposta da questão, 12, letra C. De sistema, essa foi a mais complicada que eu selecionei para responder. 19ª questão selecionada por mim é um exercício muito fácil, é um exercício que tem uma dízima, e basicamente o que a gente vai fazer é transformar essa dízima em fração. Se você sabe transformar a dízima em fração, um exercício do Enem, 2014, né, PPL, um exercício fácil. Ele fala que um estudante cadastrou numa rede social, cadastrou-se, né, que exibe o índice de popularidade do usuário. Esse índice é a razão entre o número de admiradores e o número de pessoas que visitam o perfil, né? Algumas pessoas admiram, curtem, seguem, e tem aquelas pessoas que vão lá só stalkear, né? Ao acessar o perfil hoje, o estudante descobriu o seu índice de probabilidade, né, que é isso aqui, 0,312121. Então, você tem uma dízima periódica, né? 0,3, 12, 12, 12, 12. O índice revela que as quantidades relativas de admiradores do estudante e pessoas que visitam o perfil são. Então, nosso objetivo é transformar essa dízima numa fração. Então, o que eu vou fazer aqui é, primeiramente, reescrever essa dízima numa forma mais condensada, né? Eu identifico o período como 12 e vou escrever na forma simples da dízima, digamos assim, né? Condensada, sem as reticências. 0,3, 12. 12, a barra em cima, identificando que o 12 é o período. E isso aqui é uma regra, né? Para a gente transformar essa dízima em fração, a gente escreve todo o número com todos os algarismos, até o último dígito do período, que no caso é 2. Então, você vai escrever 312, abater aquilo que não é período, que no caso aqui é 3, e no denominador, para cada número distinto do período que tem, a gente escreve um 9. Se existir número entre a vírgula e o período, a gente escreve um 0. Então, repetindo, ó, escreve todo o número até o último dígito distinto, 312. Abate tudo que não é período, 0,3, então você abate 3. 312 menos 3. Para construir o denominador, cada dígito diferente que você tenha no período, você escreve um 9. E cada dígito, se existir entre a vírgula e o período, se existir alguém, cada dígito que tiver aqui, você bota um 0 no denominador. De modo que isso aqui vai ficar 309 sobre 990. Eu consigo simplificar isso aqui por 3 e vai me dar 103 sobre 330. Obviamente, eu vou fazer um jabá, né? A resposta é letra A. Se você não sabe transformar dízimo em fração, vai lá, ó, na bio do meu Instagram, @atualcurso, tem um material sobre frações. É um material que tem teoria, indicações e exercícios, e nesse material tem todo o detalhamento do trabalho com dízima periódica. Se você tem dificuldade com dízima periódica ou com frações, vai lá no link da bio, baixe o material sobre frações, que você vai ver que você vai entender rapidamente como é que você transforma qualquer dízima em uma fração, na chamada fração geratriz da dízima. Fica essa dica aí para você. Resposta da questão, letra A, questão fácil. Nosso 20º exercício agora, assim como o 21º, que vai fechar as minhas escolhas, né, as 21 questões que eu escolhi para fazer para vocês, envolve porcentagem. Esse é um exercício, na verdade, muito recorrente no Enem, aqueles exercícios que falam sobre aumentos e sobre desconto. Às vezes pode ser associado com outros assuntos. No Enem 2020, por exemplo, essa coisa de aumentar e diminuir foi associado a volume de paralelepípedo. Tinha 2 paralelepípedos que eram interligados lá por tubulações. Você precisava ter a noção de finança e o trabalho de geoespacial, muito recorrente. Vamos à questão, né? As farmácias WY adquirem determinado produto com preço de custo igual, que eu vou chamar de C no exercício, preço de custo C. A farmácia W vende esse produto com 50%, uma atenção redobrada no que está escrito aqui, ó, sobre o preço de custo. Então, a farmácia W bota um lucro sobre o preço de custo. Então, você vai ter um certo preço construído. Já a farmácia Y, o preço de venda do produto é 80% mais caro da farmácia W. Então, 50% aqui da farmácia W aqui é do custo. Enquanto a comparação do preço da farmácia Y já é sobre o preço da farmácia W. Meio confuso se você não prestar atenção ao que está lendo.
que é que eu tenho? O preço de W, que eu estou chamando PW, vai ser o custo com acréscimo de 50% para poder fazer lá a venda, né? Então, custo mais 50%, isso aqui é 0,5, que vai dar 1,5C. Então, para vender o produto, o dono da farmácia bota 50% sobre o preço de custo, vai abater algumas coisas e tirar o lucro dele aí, né? Ok, qual vai ser o preço de W? A atenção que você tem que ter é que o preço de W de Y está sendo comparado ao preço de W. Ele é 80% mais caro que o preço da farmácia W. Então, o preço na farmácia Y vai ser o preço da farmácia W, que é isso aqui, que eu não vou substituir aqui ainda, mais 80% do preço da farmácia W. Quer dizer, para eu achar esse preço em Y, com relação ao C, primeiro eu tenho que pensar isso aqui. Então, preço de W mais 0,8 o preço de W. Então, o preço da farmácia Y é 80% superior ao preço da farmácia W. Um detalhe, isso aqui é 180%, né? 80% a mais. 1,8 aumenta de 180%. Ok, só que o exercício está querendo saber qual é o lucro da farmácia em relação ao preço de custo. Eu tenho o preço de venda na farmácia Y, só que não está em relação ao preço de custo. Então, eu vou pegar esse valor aqui, substituir aqui, o preço de W, substituir na expressão do preço de Y, e vou acabar achando o que o exercício está querendo. Vamos lá. O preço de Y vale 1,8 preço de W. O preço de W é 1,5C, está aqui. Eu vou pegar esse valor, vou substituir na equação do preço de Y. Daí, então, vou ter o preço de Y vai ser 1,8 vezes o preço de W, que é isso aqui. Aí, agora, o preço de Y vai depender do C. Preço de Y, 18 décimos vezes 15 décimos vezes C. Aí, eu vou fazer 18 vezes 15, que vai dar 270, e 10 vezes 10, que vai dar 100. Então, o preço de Y é 270% do preço de C. Do custo, né, no caso. Você pode fazer esse exercício atribuindo o valor. Invente um preço de custo. Ache o preço na farmácia W, a partir desse preço que você inventou, construa o preço na farmácia Y, a partir do que você obteve na farmácia W, e desenvolva tudo com valores numéricos, não necessariamente algébricos. Eu sempre costumo falar, quando eu estou dando aula, é assim. Em geral, se o exercício fala de aumentos ou descontos proporcionais, no caso percentuais, ou 2/3 mais caro, 1/3, quando ele fala de aumentos ou descontos proporcionais, e a pergunta também é proporcional, observe que ele quer saber o lucro em porcentagem. Em geral, você consegue atribuir valores, inventar o valor para alguma coisa. Nesse caso, se você inventar um valor para o preço de custo, você consegue desenrolar essa questão toda numericamente, às vezes até com uma regra de 3. Umas regras de 3. Bom, preço de Y é 270% do preço de C. Se eu separar isso aí, né, 100% é o custo que ele já teve, né? Então, você vai ter um lucro aí de 170% sobre o preço de custo, 100% é o custo inicial. Então, ele tem aí o chamado lucro de 170% sobre o preço de custo. Letra A. E, para finalizar, mais uma questão de porcentagem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer quem chegou até aqui, né? Agradecer a Evelyn, especificamente, né? Que me convidou para fazer essa participação, colaborar com vocês. Ajuda ela, ajuda vocês, ajuda a mim. Foi um prazer ter feito isso aqui com vocês. Vamos lá. Um consumidor adquiriu um telefone em um site de compras que cobrou um frete de 15% sobre o preço da mercadoria. Após ter recebido o produto, ele decidiu devolvê-lo, sem que houvesse alguma justificativa para tal. Você comprou, você pode devolver. A empresa aceitou a devolução. É um dever dela aceitar, né? Reembolsando o valor pago pelo telefone. Porém, cobrou os mesmos 15% do valor da mercadoria. O que acarretou no prejuízo, observe. O cidadão comprou o telefone, digamos, R$100. Vamos pensar numericamente, R$100. Só que aí a empresa botou 15% sobre esse valor, pelo frete. Então, o telefone custou 100, mas aí ele pagou 115. 15 foi frete. Pagou os 115. Ah, desisti da compra. A empresa fala, tudo bem, eu vou devolver o preço da mercadoria, vou te devolver os 100. O 15 aqui foi frete, eu te devolvo o preço da mercadoria. Mas você vai ter que pagar o frete para voltar, para devolver. Assim como o cliente pagou o frete na vinda, ele desistiu, ele vai pagar o frete na compra. Então, ele comprou por 100 e pagou 15% de frete. Então, digamos que ele comprou por 100 e pagou 15. Então, pagou 115. Vai devolver, ele vai pagar 15 de novo do frete. Vamos ver o que, é que vai acontecer aqui. Ele tomou um prejuízo aí de 30%. Né? Genericamente, você pode fazer numericamente, como eu falei, né? Aumentos, descontos percentuais, o gabarito também é, invente valores. Então, ele comprou por 1,15C. 100% mais 15%. Isso é o mesmo que 115%. O valor pago pelo cliente na devolução foi o frete, 15%, 0,15. Se você pensar numericamente, fica mais fácil. Comprou por 100, pagou frete, gastou 115. Vou devolver, vai pagar 15 de novo. Então, ele gastou 130, só que a empresa só vai devolver 100, que é o caso aqui, né? Ele gastou 1,15 quando ele fez a compra, comprou o produto mais o frete, depois ele gastou o frete para devolver, ele gastou 1,30C, que é o preço de custo do produto. Só que a empresa, na verdade, não vai devolver
esse 1,30C? Vai devolver só C. Vai devolver o preço do produto. O frete é ele que arque, tanto na ida como na volta. Então, ele teve um prejuízo aí de 30% em relação a C. Resposta da questão, letra D. Valeu a participação. Obrigado a todos vocês. Grande beijo. Até a próxima.